sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Vem aumentando o número de pessoas que praticam atividades físicas. Muitos, inclusive, estão em busca de melhorar o condicionamento para o carnaval. Mas a prática de exercícios sem a supervisão de um profissional e uma sobrecarga nos treinos pode prejudicar e muito a saúde. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o médico pós-graduado em Medicina do Exercício e do Esporte, Dr. João Marcelo Villanova. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado pelo convite, Renata. É médico em Medicina do Exercício e do Esporte, é isso? Isso. Me explica um pouco como é que funciona essa área da medicina. A medicina do exercício e do esporte é uma área ainda que está um pouco conhecida no Brasil, um pouco difundida. O médico do esporte também é médico do exercício. Sim. Ele, na verdade, vai usar do exercício físico como forma de prevenção e promoção de saúde. Então, buscando tanto prevenir como tratar doenças por meio do exercício físico e também cuidar da saúde daqueles esportistas, daqueles praticantes de exercício físico. Então, o médico do esporte e do exercício, ele é um coordenador da saúde do esportista e do atleta. Sim. Então, por exemplo, é voltado mais para quem de fato está se exercitando, inclusive para competições, ou qualquer pessoa que quiser começar, por exemplo. Eu não faço nada, carnaval está chegando, eu quero ter fôlego para curtir a festa. Qual é a recomendação para essa pessoa? Certo. Na medicina do exercício e do esporte, a gente tem, então, a parte do exercício, que vai ser para qualquer pessoa, porque todo mundo deveria se exercitar. Sim. E a gente busca aconselhar o máximo possível essa pessoa como fazer uma prática de exercício de forma saudável. E nesse caso, da pessoa que está iniciando um exercício físico, é sempre interessante que ela procure um médico, um cardiologista, ou de preferência um médico do exercício e do esporte, para que ela possa fazer essa avaliação inicial, que a gente chama de avaliação pré-participação, para excluir algumas doenças que possam contraindicar algum tipo de exercício físico para essa pessoa. Então, alguma doença do coração, alguma particularidade em relação à pressão, ao metabolismo, diabetes, hipotiroidismo, algo que possa realmente contraindicar ou exigir um ajuste no exercício físico por parte dessa pessoa que está iniciando a prática. E também a gente vai aconselhar, tratar e acompanhar os esportistas e os atletas. Então, na verdade, a medicina do exercício e do esporte é para todo mundo. Interessante. No caso, o treino, especificamente, ali vai ficar com um profissional de educação física? Ou vocês também passam treinos, alguma coisa nesse sentido? Não, o médico do exercício do esporte, ele vai orientar o treino. Então, a gente orienta em que faixa de intensidade a gente gostaria que o exercício fosse feito, qual o volume de treino que a gente gostaria que fosse feito, mas a prescrição do exercício em si, a parte de prescrever o treino, aí realmente é do profissional de educação física. Certo. Tem uma palavra que chama overtraining, né? Que está sendo muito comentada agora. E eu queria que você explicasse um pouco o que é esse overtraining. Certo. O overtraining, ou sobretreino, né, numa tradução livre, ela seria uma síndrome causada pelo excesso de sobrecarga que a gente gera ao organismo. Toda vez que a gente pratica um exercício físico, faz um treino, a gente está gerando um estresse para o nosso organismo. E é justamente esse estresse que provoca adaptações que fazem a gente melhorar o condicionamento, melhorar a força muscular. Só que para o corpo fazer essa supercompensação que a gente chama, que é essa adaptação, ele precisa de um período de descanso, né? Um período de recover. Então, a partir do momento em que a gente não dá esse período de descanso e vai emendando um treino atrás do outro, um estresse atrás do outro, o corpo perde essa capacidade de adaptação e entra na síndrome que a gente chama do overtraining, que é uma síndrome que vai cursar com deficiência do sono, com aumento de dores musculares, com queda do rendimento. Então, é aquele atleta, aquele esportista que vinha sempre tendo um rendimento melhorando e, de repente, ele ou estagna ou começa a ter uma queda do rendimento. Isso está muito associado também com a ingesta alimentar. A síndrome do overtraining, ela vai diminuir o apetite dos pacientes, a maioria das vezes. E isso piora ainda mais, porque a ingesta dos nutrientes, principalmente o carboidrato e a proteína, são essenciais para essa recuperação muscular. Então, quando a gente começa a diminuir essa ingesta, a gente deixa o paciente ainda mais suscetível à síndrome do overtraining. E quando a gente fala assim, não, é importante o período de descanso para o corpo, né? Então, vamos supor, eu malhei numa segunda-feira. E aí é interessante 24 horas ou não necessariamente, e depende de cada organismo também?
Um descanso, né? O tempo de descanso. Sim, depende de cada organismo, com certeza. Então, tem indivíduos que, por questões genéticas ou por questões de um condicionamento prévio, toleram cargas muito maiores de exercício físico. Então, se a gente pegar, por exemplo, um atleta profissional de endurance, um triatleta, ele treina 4, 6 horas por dia. Se a gente submetesse, todos os dias? Todos os dias. Se a gente submetesse uma pessoa normal, comum, a 4, 6 horas de treino por dia, ia durar 2 dias e essa pessoa já ia entrar em uma estafa. Sim. Então, isso depende, sim, de uma predisposição individual. Mas o recomendado, falando, por exemplo, de um treino, no dia a dia das de um exercício pessoas. resistido, um exercício de musculação, Sim. é a gente não trabalhar o mesmo grupo muscular em um período de 36 a 48 horas para dar um tempo de recuperação. E isso é importante até para que, por exemplo, quem quer ganhar músculo, para que favorite o ganho de músculos, inclusive? Com certeza. Esse descanso, né? Porque tem pessoas que querem treinar todo dia para ganhar o músculo, enfim, né? Para fortalecer mais em termos muscular e não compreende que esse descanso, inclusive, vai ajudar nesse processo. Com certeza. Quando a gente faz esse estímulo do treino, a gente está destruindo ali algumas fibras, a gente está gerando um estresse para o organismo. E é no descanso que o nosso corpo constrói mais massa muscular, mais glicogênio, que vai ser a reserva energética para o músculo trabalhar, para a gente poder melhorar o desempenho. Então, se não tem um período de descanso, a gente está só sobrecarregando o organismo, cansando, e em nenhum momento a gente vai ter esse benefício da supercompensação. E o organismo, ele dá sinais, né? Quando alguma coisa não está bem, quando ele está ali sobrecarregado. Com certeza. No caso de pessoas comuns, a gente costuma orientar mais essa questão do sono, da dor muscular, do estresse. Então, por vezes, a pessoa fica mais irritável ou então ela fica mais sonolenta, e dores mais no corpo triste. também Dores no corpo, sim. É comum ter uma dor pós-treino, mas a partir do momento que essa dor ela se torna muito persistente ou incapacitante, tem alguma coisa errada. Pode ser uma lesão ou pode ser uma carga de treino que não está adequada para aquele indivíduo. Então, ele está fazendo um treino muito mais intenso, um volume muito maior de treino do que ele aguentaria, do que seria proposto para ele. E isso começa a gerar esse estado de dor por inflamação do músculo, por destruição de fibra muscular. Mas, por exemplo, a dor pós-treino, ela pode também significar que você está trabalhando de uma forma correta? Enfim, se a pessoa está parada, né? É muito comum isso. A pessoa está parada, começa a treinar ali. É bem comum ela sentir essa dor, né, do pós-treino? Sim, a dor é bem comum. Sim. Mas a dor não guarda uma correlação com a eficácia do treino. Às vezes as pessoas acham que eu treinei e não doeu, o treino não funcionou. O treino bom é o treino que dói depois. Sim. Na verdade, não. Quanto mais condicionado, quanto mais adaptado o indivíduo tiver ao treino, menos dor ele vai sentir no pós-treino. Então, assim, é comum no início, principalmente quando a gente está voltando, acontece muitas pessoas ficam 1 mês, 2 meses fora da academia, voltam. Nesse momento, realmente, a dor, ela vem de forma mais presente, mais intensa. Mas a partir do momento que a gente vai se adaptando, essa dor vai reduzindo, claro. Pode falar, pode falar. E a gente não pode achar que se não dói, o treino não foi bom, ou se dói, o treino foi bom. Porque a dor, principalmente como eu falei, quando ela se torna mais persistente ou muito intensa, ela está sinalizando que tem algo de errado. Correto. Estamos chegando aí no carnaval, né? A galera quer curtir, como se o mundo fosse acabar, enfim. E é preciso, principalmente, às vezes, carnaval... Em Brasília também tem carnaval, mas, enfim, quem quer curtir uma maratona aí em Salvador, no Rio de Janeiro e tal, é uma maratona mesmo, né? Muitas vezes esse carnaval. E a pessoa que está sedentária, como é que é? Se ela começar agora, vai ter algum efeito? Já para o carnaval, né? Eu estou falando assim, a curto prazo? O exercício físico, ele traz benefícios já de imediato. Todo momento. Exatamente. Então, se eu praticar exercício hoje, amanhã meu organismo já vai estar melhor. A gente tem benefícios que vêm num curto prazo e benefícios que vêm em médio e longo prazo. Certo. Então, se essa pessoa vai começar agora para o carnaval, pensando que ela vai melhorar muito o corpo dela até o carnaval, talvez não seja o caso. É melhor pensar no próximo carnaval. Talvez seja melhor. Mas, caso ela esteja treinando pensando em saúde, em melhora do condicionamento cardiovascular, esses efeitos eles são tão rápidos quanto 24, 48 horas. Então, é sempre indicado começar o exercício físico e, com certeza, a melhora na disposição, na força, vai vir até o carnaval. Independentemente de qualquer festividade, né, de qualquer programação, o importante é se exercitar, né, doutor? Com certeza, com certeza. O exercício, ele previne doença, ele trata doença. Então, o exercício é a melhor forma que a gente tem de se manter saudável, claro, combinando com uma alimentação também saudável. Hoje em dia, a gente não pode tratar o exercício como só uma questão estética. O exercício ele é essencial para quem quer manter uma saúde. Perfeito. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero.
Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o preparo para o carnaval e a importância dos exercícios físicos em geral. O nosso entrevistado é o médico pós-graduado em Medicina do Exercício e do Esporte, Dr. João Marcelo Villanova. Doutor, está muito comum agora as pessoas comprarem pelo aplicativo algum treino, enfim, já pronto, né? Não podem ou não querem pagar um personal, alguém para estar ali vendo o tempo todo o exercício. Qual a sua avaliação com relação a esses treinos por aplicativos? Certo. A prática de exercício é sempre melhor do que nenhuma prática, com certeza. Mas o ideal é sempre que esse treino seja individualizado e acompanhado por um profissional de educação física, um fisioterapeuta, dependendo do objetivo desse treino, desse exercício. A gente tem alguns casos agora na internet de treinos planilhados feitos por um profissional de educação física. Então, a pessoa passa por uma entrevista com esse profissional de educação física à distância e ele vai mandando treinos com uma periodização correta, treinos que vão mudando com o passar do tempo, isso tudo individualizado para os ganhos daquela pessoa. Quando a gente fala de um treino desse de aplicativo genérico, ele tem alguns perigos, como, por exemplo, você sobrecarregar demais uma pessoa que não está preparada para fazer aquele treino, ou então você fazer um treino que não é o suficiente para você e não vai te dar todos os benefícios que você deveria ter. E um movimento errado também, às vezes, muitas vezes, né? Sim, sem contar com a execução, claro, que você ter uma pessoa ali para corrigir a execução ou para te orientar como seria uma execução correta, a velocidade dessa execução faz toda a diferença no treino. Certo. A partir de qual idade é recomendado a pessoa já fazer academia, né? Assim, esses exercícios físicos. Eu digo isso porque tem muitos jovens, né, que estão no período da vaidade. Eu mesmo tenho um filho de 16 anos, estão no período da vaidade ali, querem ter um shape legal. A partir de qual idade é recomendado o treino da musculação para as pessoas? Certo. A gente tinha antigamente um mito de que criança não devia fazer força. Sim. Criança e adolescente não devia fazer força, não devia levantar peso, porque atrapalharia o crescimento e tudo mais. Isso já caiu por terra totalmente. Isso não atrapalha o crescimento, muito pelo contrário. Quanto mais força, quanto mais exercício a pessoa faz na infância, na pré-adolescência, na adolescência, mais ganhos ela vai ter também na fase adulta. Claro que o ambiente de academia, ele oferece alguns riscos para uma criança, para um pré-adolescente, se ele não estiver muito bem acompanhado e aconselhado. São pesos que podem cair, que podem machucar, são equipamentos. Então, esse treino específico na academia, desde que seja bem acompanhado por um personal, por um profissional de educação física, ele pode começar tão cedo quanto a pessoa começa a se exercitar. Claro que a gente sempre vai respeitar a carga, a intensidade de acordo com a capacidade da pessoa de se exercitar, para a gente não sobrecarregar nenhum tendão, nenhum músculo, nenhuma articulação. Mas o exercício de força, ele é para todo mundo, inclusive para a criança. Interessante. Quem está nos assistindo ainda não começou a fazer um exercício, né? Porque, assim, todo médico que a gente entrevista aqui, independentemente de qual especialidade, oncologia, enfim, qualquer especialidade, todos falam da importância do exercício físico. O incentivo para quem não pode pagar uma academia, não pode pagar um personal, também não pode pagar um aplicativo e tal. A caminhada, qual a importância da caminhada, portanto, para a gente, de uma forma geral? Certo. A gente sempre tenta aumentar gradativamente a intensidade do exercício, o que a gente chama de progressão do exercício. Então, ou aumento o tempo, ou aumento a frequência, a quantidade de vezes na semana que eu vou, ou aumento essa intensidade. Para uma pessoa que está totalmente sedentária, a caminhada já é um aumento de intensidade, porque ela está saindo do zero para algum exercício físico. A caminhada é um exercício aeróbico, então ela vai estimular principalmente o condicionamento cardiovascular, mas também vai trabalhar grandes músculos ali que estão propulsionando o corpo, né? Seriam os músculos dos membros inferiores. Então, a caminhada é importante para quem já está num estado de sedentarismo. Mas a partir do momento que a gente vai avançando, essa caminhada deveria ser um pouco mais rápida, ser um pouco mais demorada, para a gente continuar mantendo os benefícios. É sempre importante ir aumentando a intensidade, a duração desse exercício para a gente continuar progredindo. Entendi. Então, assim, e qual é o período recomendado, tipo assim, por semana? Uma pessoa fazer 3 vezes... É claro, como você falou, tudo é melhor do que não fazer nada, né? Sim. Qualquer coisa é melhor que não fazer nada. Mas a pessoa que quer garantir ali uma qualidade de vida, pensando numa velhice também mais, enfim, saudável, o recomendado é o quê? Seria o quê? 3 vezes por semana, meia hora 3 vezes por semana, ou isso ainda seria pouco?
O recomendado pela OMS é que a gente acumule durante uma semana pelo menos 150 minutos de exercício aeróbico moderado, pelo menos, de intensidade moderada. Então, pode ser uma caminhada, uma corrida, bicicleta, esteira, natação. São exercícios aeróbicos que a gente deveria acumular pelo menos 150 minutos durante a semana. Sendo que pelo menos em 3 vezes nessa semana. Então, ou a gente faz 3 treinos de 50 minutos ou 5 treinos de 30 minutos, mas acumular pelo menos esses 30 minutos. E não necessariamente precisam ser 30 minutos contínuos. Então, se a pessoa não tem tempo, mas ela consegue fazer 10 minutos de caminhada 3 vezes ao dia, isso já é melhor. Exercícios de a partir de 10 minutos já trazem benefício. Então, se a gente tiver a necessidade de dividir em treinos de 10 minutos, fracionar, isso já seria de grande valia. Além dos 150 minutos, a OMS recomenda pelo menos 2 sessões de treinamento de exercícios resistidos ou exercícios de força. Um pilates, crossfit, musculação, alguma coisa que vá trabalhar o músculo contra uma carga, para a gente poder não só melhorar o condicionamento cardiovascular, mas melhorar a força muscular também. Porque a força muscular está totalmente ligada à autonomia, à longevidade lá na frente. Então, um idoso que consegue levantar de uma cadeira sozinho, que consegue fazer todas as atividades dele sem ajuda, isso muito graças à flexibilidade e à força muscular. Se a gente for pegar o histórico aí do ser humano, né, enfim, a gente nunca, nosso organismo não foi criado para ficar parado, né? Sim. Inclusive, existe um conceito que é o sedentário ativo. É a pessoa que vai para a academia todo dia, cumpre o mínimo necessário para o exercício físico, mas na maior parte do tempo do dia dela, ela está sentada, deitada. Vendo celular. Exatamente. Então, a gente vê que indivíduos que se exercitam mais ao longo do dia, seja levantar, subir escada, fazer uma caminhada, subir escada, preferir uma distância curta. Deixar o carro, né? Exatamente. Um pouquinho. Preciso ir à padaria, ao mercado, fazer isso a pé. Isso faz toda a diferença. Isso somado ao exercício físico programado, de ir para uma academia, de fazer uma caminhada, isso traz um benefício muito maior do que aquela pessoa que está fazendo exercício todo dia, mas também está passando 18 horas do dia dela sentada. Enfim, né? A gente tem aí a questão das redes sociais, que realmente, obviamente, não estou falando mal, mas trouxe muitos benefícios e malefícios, né? Porque as pessoas passam horas em redes sociais e poderiam estar ocupando esse tempo pensando nela mesmo, na saúde mental, lendo um livro ou fazendo exercício. Então, eu queria que você reforçasse, assim, a importância que é a pessoa, mas eu não consigo fazer. Começa, né? Começa com a caminhada, se puder, paga uma academia e tal, mas é extremamente importante a gente se exercitar, né? É como a gente falou, né? Um pouquinho de exercício físico já é muito melhor do que nenhum exercício físico. E por mais que o exercício físico ele precise de uma certa recomendação, uma orientação, uma supervisão de profissionais, a prática do exercício físico, só de começar o exercício físico, já traz diversos benefícios para o nosso organismo. A melhora da disposição, a melhora da força, a melhora do condicionamento cardiovascular. Então, é a diferença entre você subir uma escada e terminar sem estar cansado, conseguir carregar compras, conseguir pegar um filho no colo, abaixar para pegar alguma coisa no chão. Exatamente, isso faz toda a diferença já. Perfeito. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o preparo para o carnaval e a importância dos exercícios físicos de uma forma geral. O nosso entrevistado é o médico pós-graduado em Medicina do Exercício e do Esporte, Dr. João Marcelo Villanova. Doutor, tem muita galera, quer dizer, muita gente fazendo crossfit, né? De todas as idades. Aí eu queria primeiro perguntar, quais os benefícios e os riscos do crossfit, em especial, se é que a gente pode raciocinar dessa forma? O CrossFit ele é um exercício excelente quando bem orientado. Como eu tinha te falado da questão da gente somar o exercício aeróbico com o exercício de força, o exercício resistido. E o CrossFit faz essa junção. Então, a gente tem treinos que exigem da parte aeróbica, com corridas, com exercícios de endurance em bicicleta, saltos, somados a exercícios de força, com levantamento de peso. Isso é o melhor dos mundos. O problema do CrossFit é quando isso passa a ser uma competição muito intensa e o indivíduo acaba sendo forçado ou incentivado a sempre tentar superar os limites dele todo dia. E aí acaba sobrecarregando e se lesionando. Mas o CrossFit ele não tem uma idade mínima nem uma idade máxima recomendada e é um excelente exercício para quem quer começar, para quem quer se manter
praticando o exercício físico e tendo os benefícios. É importante você falar isso, que a gente tem uma colega aqui maravilhosa, que já tem 60 anos, nem parece, mas que ela pratica o CrossFit. E aí, assim, porque não sei se é um mito de que muitas pessoas se lesionam no CrossFit, né? Porque, enfim, tem muita sobrecarga, muitos exercícios ali. Existe algum cuidado especial para as pessoas que estão fazendo o CrossFit? Respeitar o limite do corpo, alguma coisa nesse sentido? O CrossFit acabou levando essa fama, mas quando a gente vê os estudos que eles dividem o número de lesões pelas horas de exercício praticado, o CrossFit não tem uma incidência maior de lesões do que a maioria dos esportes, do que o futebol, o basquete, o vôlei. São exercícios que causam mais lesões do que o CrossFit. Entendi. Mas, claro, o CrossFit ele tem alguns exercícios que não são feitos para todo mundo. Então, saltos em caixa, subir em cordas, são exercícios que podem ter mais impacto e que necessitam de uma destreza maior. Mas, se feito de forma bem aconselhada, num box, com um bom aconselhamento, com um bom professor, ele vai sempre direcionar para o exercício que aquela pessoa está preparada. E sempre tentando periodizar o exercício, ou seja, sempre tentando trabalhar a carga de acordo com o que aquele indivíduo aguenta fazer. E tendo períodos de descanso. É isso que eu ia perguntar. É importante respeitar esse repouso, né? Sim. Fazer todos os dias talvez não seria indicado. Não, tem gente que quer treinar de segunda a segunda, de domingo a domingo, e realmente acaba ficando sem nenhum período de repouso. Aí a gente entra naquela questão do overtreino. Sim. Né? Então a gente acaba impondo ao organismo muitas cargas sem tempo para ele se adaptar. Queria falar um pouco também sobre o uso de anabolizantes, né? Tem uma meninada aí, uns jovens que querem um efeito mais imediato, querem um resultado mais imediato e terminam usando anabolizantes. O que você tem a falar a respeito disso? Esteroides anabolizantes são um assunto do momento, né? Há muito tempo já. São uma via rápida, realmente, para quem quer ganhar massa muscular de forma acelerada, mas é uma via que vai cobrar um preço. Saiu recentemente uma publicação bem importante numa revista de impacto, a Circulation, foi um estudo feito na Dinamarca. E esse estudo mostrou que os usuários de esteroides anabolizantes eles têm 3 vezes mais risco do que uma pessoa não usuária de morrer por todas as causas. Nossa! Além, 3 vezes mais risco de infarto, 9 vezes mais risco de doenças do coração, 2,5 vezes mais risco de arritmias. Então, o esteroide anabolizante ele já triplica o fator de risco de uma pessoa, mesmo que essa pessoa seja totalmente saudável. A gente não recomenda o uso dos esteroides anabolizantes. Claro, são uma medicação e tem indicações. Existem indicações médicas para se usar esteroide anabolizante, mas quando a gente fala em aumento de performance, de desempenho ou melhor estética, não existe uma indicação médica para isso e não existe dose segura de esteroide anabolizante. Perfeito, fica aí o recado. E os pré-treinos? Os pré-treinos, na sua grande maioria, são estimulantes. O pré-treino mais comum que a gente tem é a cafeína. Sim. E é também o que melhor funciona. O que a gente tem que tomar cuidado é que os estimulantes, a cafeína, a taurina, eles acabam aumentando a frequência cardíaca, aumentando a pressão arterial. Então, uma pessoa que está fazendo exercício físico quer introduzir um pré-treino, principalmente pessoas de mais de 35 anos, que aumenta o risco de doenças cardiovasculares, elas deveriam passar primeiro por um médico para saber se a pressão está tranquila, se o coração está tranquilo, as coronárias do coração estão bem, antes de fazer o uso, porque senão a gente acaba sobrecarregando, o exercício já é uma sobrecarga, e a gente coloca um pré-treino que vai aumentar ainda mais essa sobrecarga. Né? Sem contar que também, às vezes, as pessoas usam o pré-treino como forma de mascarar o cansaço, e aí elas acabam empilhando treino sobre treino sem um período de descanso. Então, às vezes, se o seu corpo está pedindo descanso, é melhor você descansar do que usar um pré-treino e treinar cansado. Verdade, e tem gente que faz uso, inclusive, dia a dia, né? Mesmo sem treinar, né? Para dar aquela motivação. E, assim, o importante é a gente saber respeitar, ouvir e respeitar o nosso corpo também, né? Com certeza, com certeza. O corpo dá sinais de tudo a todo momento. Sim. Então, às vezes, uma noite mal dormida, ou um treino muito intenso no dia anterior, no dia seguinte você vai se sentir cansado, vai se sentir esgotado. E talvez seja o dia de você descansar ou de você treinar mais leve. A gente não precisa se superar todos os dias no treino. O benefício ele vai vir a longo prazo. Então, quando o corpo pede descanso, o ideal é que o descanso seja dado. Perfeito. Então, agradeço demais a sua entrevista. Obrigado. Acho que a principal informação que fica para as pessoas é se exercitem, né, doutor? Independentemente do que você for fazer, independentemente da sua idade, é iniciar, né? É iniciar, com certeza. E se puder ser da melhor forma possível, com o melhor aconselhamento,
com uma consulta com um médico do exercício do esporte, um cardiologista, antes de iniciar, como a gente faz lá na clínica, a gente faz todo esse check-up também, então isso é sempre importante da gente estar avaliando, principalmente a saúde cardiovascular das pessoas, que o maior risco que uma pessoa pode ter no exercício é de algum problema cardiovascular, uma morte súbita, um infarto. Então a gente sempre recomenda que as pessoas que vão começar um exercício intenso ou um exercício competitivo, ou indivíduos que vão começar mesmo exercícios moderados, mas acima de 35 anos, procurem um médico para saber como é que está a saúde, principalmente do coração, antes de começar o exercício físico. Ótimo. Mas, lembrando, pouco exercício é melhor do que nenhum exercício. Verdade. Muito obrigada, viu? Obrigado. O Band Entrevista fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília, ou no Spotify, no TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.